Salve a todos, salve a todas. 15 de fevereiro de 2022 e estamos aí dando prosseguimento às nossas conversas que estão nesse momento mais voltadas para a temática da família. Dentro da família, esse recorte da transformação da sua casa em um ponto de luz. E obviamente que aqui dentro dessa frase, casa, ponto de luz, temos muitas imagens, muitos símbolos, muitas metáforas que a gente vai minimamente discorrer sobre algumas. Primeiramente, essa concepção de casa, lar. Não vou fazer a distinção de uma e outra, mas vou tentar trazer alguns princípios que norteiam grande parte das religiões, grande parte dessas religiões com uma filosofia que por vezes é dualista, uma distinção entre corpo e alma, mas um entendimento que elas nos trazem, nos ensinam e nos legam de que temos um corpo e um algo que habita este corpo. Então, esta ideia de corporeidade, esta presunção, esse estalo, essa percepção, esse entendimento de que este corpo, essa estrutura biológica de carbono, abrigaria uma alma. Esta alma, na concepção da maioria dessas concepções filosóficas religiosas, não morreria. Essa alma habitaria diversos outros corpos, em diversos outros tempos, em diversas outras espacialidades. Sem entrar nas questões de tudo isso, e pensando nesse momento agora nosso, nós, é que vamos discorrer um pouco sobre este corpo como sendo o primeiro tempo, a primeira casa, a primeira morada, o primeiro lar. Então essa ideia é uma ideia que permeia a forma na qual queremos discorrer sobre isso, a forma com a qual queremos explicar, conversar com vocês um pouco sobre tudo isso. Porque na visão, como os caras passam muitas vezes para nós, é muito imagético. E essas imagens são blocos com teras de informações. A partir delas a gente desdobra ali milhares de informações que vão para muitos níveis: físicos, sexuais, astrais, mentais, biológicos, os mais diversos níveis, as mais diversas camadas, e alguns muitas vezes a gente nem as capta. Emocionais, tudo isso. E essa demanda que eles nos trazem, que eles nos pedem, é de ir compreendermos essa casa, essa morada, esse quase ethos. A palavra ética lá dos gregos tem um diálogo muito implícito com a ideia de casa, morada também. Então esses desdobramentos que vão se colocando e no qual nós, cada um de nós faz parte. E faz parte tanto no seu apelo, que a gente está chamando de celular, do seu apelo familiar, no seu apelo social e nesse apelo maior, que estamos aqui colocando como quase sideral, terreno, humano e para além deste humano. São essas abordagens todas de casa, lar, morada, que estamos aqui tentando dialogar um pouco. Então, trouxe essa imagem inicial de percebermos ou pensarmos o corpo como sendo este algo que abriga uma essência, uma alma, um espírito, um nous, uma consciência. Não vou entrar nos nomes,
mas as mais diversas tradições, nos seus mais diversos relatos, falam da necessidade de se soprar. E é a partir deste sopro que este corpo anima, que esse corpo vivifica, que esse corpo ganha vida, que esse corpo passa a ser. E esse é o primeiro entendimento, um entendimento aqui dessa imagem mais básica que nós estamos chamando inicialmente de lar. Transformar o seu lar, transformar a sua casa em um ponto de luz. Dialoga muito com cada um de nós, dialoga com você. E como podemos fazer esse processo? E como podemos realizar essa transformação? São coisas que nós vamos conversando. Um segundo elemento dessa constituição que é intrínseca, que a gente separa e distingue, mas ela se dá correlacionada, um desenvolvimento mesmo que a gente está vendo como celular, e vai chegando até essas macroestruturas nas quais abrigamos, estamos inseridos, Gaia, como essa grande casa que nos abriga. Essa grande casa que aqui estamos. E dentro de Gaia, dentro dessa grande casa, 1 bilhão de questões, de problemas, de relações que poderíamos ficar aqui discutindo por milênios. As árvores, os pássaros, os elementais, os vegetais, os animais, os outros humanos diferentes de nós, os não humanos, como que a gente coabita este mesmo lugar ou esta mesma casa? Este ponto de luz também permeia, dialoga com essas interfaces. Então eu coloquei uma que eu vou chamar da esfera do humano, quase do micro, e essa outra maior, do macro, uma do campo, eu vou usar essa palavra, não brigue comigo, ontológico do ser, e essa maior, do campo do ethos, da ética, dessa morada comum, que alguns o tempo inteiro viram e dizem, não tem morada comum não, senhor. O que é regulável às adaptações do meu corpo é universalizado para o planeta inteiro. O que vale para mim, nessa minha estrutura de carbono, tem que valer para todos. E aí algumas pessoas viram e dizem assim, mas não tem como, é difícil, nós temos algumas diferenças. Somos diferentes, o que não significa que sejamos melhores ou piores, somos diferentes. Recorro sempre ao apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, ao falar deste corpo de Cristo, dos dedos, são diferentes, a cabeça. Imagina um corpo que fosse só cabeça, ou um corpo que fosse só perna, ou um corpo que fosse só pênis, ou um corpo que fosse só vagina, ou um corpo que fosse só costas, ou só coluna vertebral. Todos os componentes dessa estrutura de carbono perfazem uma harmonia, uma integração, e cada uma tem um sentido e uma função. Cada uma auxilia no entendimento maior disto, corpo. E aí, como lidamos com isso? Como permeamos isso? Algumas pessoas são só cabeça, outras pessoas só são coração, outras pessoas só são coluna vertebral, estrutura, outras pessoas são só pernas, mexeres e locomoveres, outras pessoas são só troncos, sustentações, algumas pessoas são só pênis e vaginas, órgãos reprodutores.
Dentro desse todo, elas precisam ser também vistas, observadas, compreendidas, mas por vezes em si mesmas não compreendem porque elas são assim, brigam com o jeito delas serem assim. A ideia tácita desta transformação deste corpo em corpo de luz é também um entendimento mínimo, básico sobre nós mesmos. Nós, enquanto estrutura de carbono, nós como templo de uma divindade que habita este corpo de carbono, nós, enquanto corpos sociais que se movimentam dentro das nossas famílias e dentro de outros grupos. Então, esses são alguns encaminhamentos que a gente quer dar prosseguimento. Eu vou parar por aqui, vou falar dessa metáfora também do ponto de luz, e nós vamos conversando mais sobre isso. E, obviamente, aguardamos todos vocês no workshop, que vamos falar, trabalhar sobre essa transformação do lar em um corpo de luz. Um beijo grande.